Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo desta terça. E uma terça, meu amigo torcedor, muito animada na nossa colina histórica, terça de novidades quanto ao assunto Felipe Coutinho, o assunto que inclusive mais movimentou os bastidores do torcedor vascaíno nestas últimas horas. Não tem um vascaíno que não está animado com a possibilidade de ter Felipe Coutinho vestindo a camisa do Vasco e jogando ao lado de Dimitri Payet lá no mês de agosto. A gente vai trazer algumas informações importantes sobre a situação do retorno do atleta. Falar também, é claro, sobre Álvaro Pacheco, o mais novo técnico do Vasco, que é aguardado no Rio de Janeiro nestes próximos dias. Trazer também aqui com vocês informações sobre Adson, o atacante que entrou muito bem contra a equipe do Vitória neste último domingo, poderá estar desfalcando o Cruz Maltino contra o Flamengo neste próximo sábado. A bruxa tá solta, né, no nosso Vasco da Gama. E fala também sobre São Januário, a reforma do nosso Caldeirão, que hoje de fato tem tudo, enfim, para sair do papel. Porém, antes de começar o vídeo, Vascão, antes de deixar todos aí que estão do outro lado muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Aperte nela e já faça parte da nossa família. Você que está com o vídeo em tela cheia, é só apertar aí nesse botãozinho para tirar a tela cheia e vai ter uma palavrinha inscreva-se. É rápido, meu amigo torcedor, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Estamos aí chegando quase aos 129 mil inscritos, faltam pouquíssimas pessoas e a nossa meta é ainda hoje chegar a esse número. Então, você que está aí do outro lado, se inscreva. É rápido, é fácil, não paga nada e ajuda muito o nosso crescimento. Esse daqui é o Boa Noite Gigante. Temos também a Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã, e o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. Então, 3 vídeos, muita informação para você que não quer perder nada se tratando de Vasco da Gama. Além disso, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal e ative o seu sininho de notificação para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Show! Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui com vocês falando sobre esse clássico, né, do próximo sábado. O Vasco, sábado às 9 horas da noite, no estádio Jornalista Mário Filho, enfrentará a equipe do Flamengo. Um jogo assim com um tom de decisão. Decisão para cá, para o Vasco, e decisão para lá, para o Flamengo. O Flamengo hoje não vive um momento bom na temporada, inclusive passa pela pior fase, né, na temporada de 2024, vem de uma derrota na Libertadores, vem de uma vitória hoje contra o Corinthians, mas vinha de resultados adversos antes dessa última partida deste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma derrota para o Palestino pela Libertadores, foi um empate, com o Bragantino, foi uma vitória curta sobre a equipe do Amazonas na Copa do Brasil. Então, assim, hoje o técnico do Flamengo, que é o Tite, está sob pressão. Inclusive, importante lembrar aqui, né, ainda teve a derrota para o Botafogo e uma derrota para o Bolívar na Libertadores. Então, fazendo uma conta rápida aqui com vocês, dos últimos 7 jogos, o Flamengo tem apenas 2 vitórias contra Corinthians e Amazonas. E de resto, no caso dos outros 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas. Esse Flamengo amanhã entrará em campo também sobre a mesma Libertadores contra o mesmo Bolívar, que foi derrotado pelo placar de 2-1 no Maracanã. Esse jogo vai determinar, assim, completamente como será o próximo sábado para o nosso rival. É a partida que, caso haja um empate ou uma derrota do Flamengo, o Vasco sábado no Maracanã pode estar, caso vença, demitindo o técnico deles. Vasco e Flamengo, meu amigo torcedor, não é qualquer jogo. Vasco e Flamengo é um jogo que muda. Vasco e Flamengo é, assim como dizia, né, o finado Eurico Miranda, é uma partida à parte, é um campeonato à parte. Vasco e Flamengo é jogo que demite treinador, Vasco e Flamengo é jogo que cria esse ídolo, Vasco e Flamengo é jogo que coloca jogador em alta, Vasco e Flamengo é jogo que aproxima o torcedor, Vasco e Flamengo é Vasco e Flamengo. E o jogo de sábado será importantíssimo para ambas as partes. Uma vitória do Vasco contra o Flamengo no sábado
Meu amigo, além de colocar o Vasco a 9 pontos no Brasileiro, dá a moral para esse elenco que é brincadeira. O grupo vai ser abraçado pelo torcedor. Mas uma derrota para o Flamengo vai por água abaixo tudo que foi construído nesse último final de semana contra a equipe do Vitória. Infelizmente, a gente já vai entrar mais nesse assunto, o técnico Álvaro Pacheco não estará à disposição ainda para esse jogo. Álvaro Pacheco terá a partida pelo Campeonato Português sob o comando do Vitória de Guimarães, vai fechar aí esse ciclo, né, em Portugal. Vitória de Guimarães enfrenta nesse final de semana a equipe do Arouca e o Álvaro Pacheco estará na beirada de campo lá no Campeonato Português. Então, não virá ao Rio de Janeiro. A expectativa é que ele esteja no Rio de Janeiro a partir da segunda-feira. Não sabemos ainda se ele comandará a equipe na partida de volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. O certo é, no mínimo, estará em São Januário ali nas arquibancadas para acompanhar o desempenho da equipe diretamente do Caldeirão. Contudo, torcedor vascaíno, para o próximo sábado, o Vasco sofrerá uma grande ausência. Adson, infelizmente, né, um nome que se destacou muito na partida desse último domingo contra a equipe do Vitória, foi muito bem, partiu para cima, criou jogadas, foi de fato um dos grandes destaques aí do Vasco da Gama. As notas do Adson, inclusive através do aplicativo da plataforma, né, SofaScore, são notas muito boas, notas que chamam a atenção do torcedor. Em 44 minutos jogados, o Adson foi um atleta que teve um passe decisivo. Dos 20 passes que tentou, acertou 17. Teve 2 finalizações. Dos 3 dribles que tentou, acertou os 3. Dos 8 duelos que disputou, ganhou 7. Além disso, teve 3 desarmes e sofreu uma falta. Uma nota de 7.3. Adson acabou tendo que sair ali no finalzinho do jogo para dar vaga a Puma Rodrigues por conta da lesão que Adson acabou tendo. O Adson sofreu uma entorse no joelho. Ele não rompeu os ligamentos, mas foi uma lesão ligamentar muito semelhante à de Dimitri Payet. Ele sofreu uma entorse que vai o deixar de fora dos gramados de 3 a 4 semanas. Então, para esse sábado, contra a equipe do Flamengo, infelizmente, Adson não estará presente. Ele realizou um exame de imagens ontem, segunda-feira, e através desse exame não foi constatado nenhum tipo de lesão assim ligamentar mais grave, né? Não foi constatada, nenhum tipo de rompimento de ligamento ou de menisco. O jogador vai passar por um tratamento conservador, ou seja, não estará presente em uma mesa de cirurgia, mas como ainda sente dores, está com o local muito inchado, ele vai ter que passar aí por um procedimento maior antes de retornar aos gramados. Muito semelhante, infelizmente, ao que aconteceu com o Dimitri Payet. Então, assim, a bruxa está solta, né, no Caldeirão. A gente teve 4 lesões já esse ano exatamente por ligamento. Foram 2 lesões graves, a do Paulinho e do Jair, onde o ligamento rompeu-se e tiveram que passar por sessão de cirurgia, e 2 lesões mais brandas, porém também com ligamento, que foi agora do Adson e a de Payet, onde os dois tiveram uma entorse no ligamento, uma lesão ligamentar. Então é chato, né? Saber que um atleta que entrou tão bem no jogo deste último domingo contra o Vitória estará desfalcando o Vasco nesse próximo sábado contra a equipe do Flamengo. Vai fazer falta? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Porém, torcedor vascaíno, é importante lembrar, né, como a gente acabou de falar com vocês, para sábado ainda, o Vasco da Gama não terá Álvaro Pacheco na beirada de campo. Porém, a expectativa é que pelo menos lá no meio da semana que vem, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o Álvaro esteja ali pelo menos nos arredores de São Januário, né? É muito provável aí que ele realmente desembarque no Rio de Janeiro ou no domingo ou na segunda-feira. Já está tudo acertado. Álvaro tem um contrato aí com Vitória até junho de 2025. Para vir para o Vasco da Gama, é importante trazer isso a vocês. Ele vai precisar rescindir o seu contrato e ele chegou a um acordo com o Vitória de Guimarães, com o clube português, que tem hoje seus direitos econômicos ligados, que essa rescisão contratual só acontecerá após o término do campeonato português. Só depois que o treinador fechar o seu trabalho na temporada de 23-24, ele vai rescindir o seu contrato e viajar ao Brasil. Inclusive o GE, nessa tarde de hoje, fez uma apuração e conseguiu trazer que, de fato, o técnico português está cada vez mais próximo de um acerto assim final, né, com o Vasco da Gama a ponto de ser oficializado. Hoje faltam alguns detalhes muito pequenos. Entre eles, por exemplo, o dia, né, que Álvaro Pacheco vai desembarcar no Rio. Tem-se a expectativa que entre segunda e quarta ele já esteja aqui no Rio de Janeiro. E um dos outros motivos também que hoje separam o Álvaro Pacheco do Vasco é a questão da comissão técnica. Álvaro Pacheco tem uma comissão técnica muito grande lá em Portugal, na comissão técnica formada por 7 profissionais. No caso são eles Nuno Madureira e Douglas, que são os preparadores de goleiro, os auxiliares Rui Cunha, Bruno Pinto, José Teixeira e Pedro Valdemar, e o preparador físico Rui Lemos. Então é uma comissão de 7 profissionais que conta com um preparador físico, 4 auxiliares técnicos e 2 preparadores de goleiro. Tem-se a dúvida se ele virá com todo esse grupo
ou deixará pelo menos parte desses profissionais em Portugal. São alguns detalhes aí que faltam definir para que de fato o técnico venha a ser oficializado com o mais novo nome que estará na beirada de campo do Cruz Maltino na temporada de 2024. Havia uma expectativa, inclusive, que o Vasco tivesse que pagar uma multa rescisória. A gente chegou a comentar isso com vocês, né? Contratualmente, o Álvaro Pacheco tem uma multa rescisória no valor de 5 milhões de reais. O Vasco deveria pagar ao Vitória de Guimarães e qualquer outro clube para ter o Álvaro Pacheco antes do término do seu contrato, mas a informação que nós tivemos é que a tendência é que haja um acordo entre as partes, entre Álvaro Pacheco e o Vitória de Guimarães, para que o Vasco não precise pagar esse valor de 5 milhões de reais. Até porque o próprio Vitória já desejava a saída do treinador. Não por uma questão de desempenho, nada a ver com isso. Até porque hoje, a gente vem falando isso com vocês, o Vitória, caso vença a Arouca nesse próximo final de semana, numa partida que estará acontecendo às 11h30 da manhã de um sábado, o Vitória Guimarães chegará a 63 pontos no campeonato. Permanecerá na quinta colocação, mas vai a 63 pontos. Qual a importância desse número? O Vitória tem, por história, a maior pontuação, né, em um campeonato português, 62 pontos conquistados. E o que isso significa? No próximo sábado, caso o Álvaro Pacheco, sob o comando Vitória, consiga conquistar uma vitória sobre o Arouca, serão 63 pontos e ultrapassa o recorde da história do Vitória de Guimarães disputando uma liga do campeonato português. Então o Álvaro pode fazer história em Portugal e a sua rescisão não é mútua. O Vitória, sim, ela é mútua, perdão, mas não é mútua por um desejo do Vitória de tirar ele por uma falta de qualidade tática. Muito pelo contrário. A questão é que Álvaro Pacheco já quer sair do Vitória há algum tempinho. Em abril desse ano, por exemplo, houve uma conversa do Álvaro Pacheco com o Cuiabá aqui do Brasil, quando o Cuiabá, o Antônio Oliveira, que era o técnico do Cuiabá, foi para o Corinthians e o Cuiabá buscava um técnico no mercado e foi até Portugal para conversar com o Álvaro Pacheco. Isso acabou sendo divulgado na imprensa portuguesa e o Vitória de Guimarães ficou muito chateado com toda essa situação. Então, desde abril desse ano, que realmente o Vitória e Álvaro Pacheco vem tendo um clima meio insustentável nos bastidores e por isso, né, que as partes chegam a um comum acordo para a rescisão contratual. Um técnico que chega com muita moral, um técnico que conhece um pouquinho do futebol brasileiro, é até interessante, né, falar isso com vocês, ele é amigo pessoal do Abel Ferreira, a gente já comentou sobre isso, tá aparecendo aí a imagem de Abel Ferreira e Álvaro Pacheco juntos, né? E o Álvaro Pacheco, ele viajou ao Brasil no ano passado. Ele apelidou essa viagem feita ao Brasil como Tour. No caso, Brasil Tour. Foi a forma como ele apelidou essa viagem nas suas redes sociais. Aconteceu em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2023, poucos meses depois de Álvaro Pacheco deixar o Vizela, uma equipe também do Campeonato de Portugal. Depois do Vizela ele foi para o Estoril e depois do Estoril ele chegou ao Vitória de Guimarães. Aqui no Brasil, no início do ano passado, ele conheceu, duas cidades, Goiânia e Rio de Janeiro. Não foram poucos estádios visitados nessa hospedagem, né, de Álvaro aqui na cidade carioca. Em Goiás, na viagem, ele marcou presença no Antônio Ascioli, casa do Atlético Goianiense, foi conhecer a Serrinha, casa do Goiás, e foi no estádio Oba, também do Vila Nova, em um jogo da equipe goiana no ano passado. Além disso, também fez questão de conhecer o Estádio Olímpico em Goiânia, no caso, o estádio do Serra Dourada. Por lá também se encontrou com as diretorias do Esmeraldino e do Grêmio Anápolis. Já aqui no Rio de Janeiro, a sua estadia foi um pouco maior. Ele assistiu Português e Botafogo no Estádio Luso Brasileiro e assistiu Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã. Então é importante falar, Álvaro Pacheco já assistiu a um jogo do Vasco da Gama. Inclusive nesse Português e Botafogo, ele se encontrou com o zagueiro Felipe Sampaio e o meio atacante Gustavo Sauer, do Alvinegro, e também tirou uma foto e se encontrou com o treinador à época do Botafogo, Luiz Castro, que é conterrâneo, inclusive, de Álvaro Pacheco. Então, assim, é louco, é engraçado até falar isso, mas Álvaro Pacheco já conhece o Vasco da Gama. Álvaro Pacheco já viu o jogo do Vasco. E lá em fevereiro do ano passado, que eu falei, né? Fevereiro de 2023, se a gente pegar o Vasco da Gama e o Fluminense, a partida que o Vasco infelizmente acabou sendo derrotado de fato pelo placar de 2-0, tem alguns atletas que ainda hoje estão nesse elenco do Vasco. Tem alguns atletas que talvez Álvaro Pacheco tenha olhado no ano passado e gostado do desempenho. São poucos, pouquíssimos, mas há alguns, como por exemplo o Puma Rodrigues. O Puma, contra o Fluminense lá no ano passado, na sua chegada jogou muita bola. O Puma, meu amigo torcedor, no Campeonato Carioca de 2023 era o grande destaque, não à toa foi, né,
o lateral direito da seleção do Campeonato Carioca. Então Álvaro Pacheco, deve ter uma impressão de Puma completamente diferente do que o torcedor vascaíno. Porque ele viu o Puma jogando bola lá contra o Fluminense mesmo diante da derrota quando visitou o Maracanã. Além disso, também estiveram presentes na partida o Léo, o Lucas Piton, que ainda estão no Vasco da Gama, né? O volante Cauã Barros, que era titular do Vasco, hoje está emprestado ao Amazonas. Tivemos também presentes Eric Marcos, que à época era muito utilizado pelo técnico Maurício Barbieri. Então, hoje, Álvaro Pacheco é um nome que deu ali uma olhada em alguns atletas do Vasco da Gama lá em fevereiro do ano passado e talvez possa estar já pensando, mirabolando na sua mente o que poderá fazer com o pouco que conhece do nosso grupo. É ficar de olho, certo? É um técnico que conhece o Vasco da Gama, um treinador que desembarca no Rio de Janeiro nestes próximos dias. Tá animado, torcedor vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E falando em desembarque, né? O torcedor vascaíno quer mesmo que quem desembarque aqui na cidade carioca é Felipe Coutinho. E olha, vai desembarcar, tá? Expectativa é que no início de junho Felipe Coutinho já esteja aqui no Rio de Janeiro. Porém, calma. A gente falou com vocês sobre isso no Fala Gigante. Calma, não é nada sobre um acerto com o Vasco, nada disso. Felipe Coutinho vem para tirar férias, como sempre aconteceu nos últimos anos. Felipe Coutinho é nascido aqui, né, no Rio de Janeiro, é um carioca. Então ele sempre, quando tem férias, vem para cá. É normal dele. Já tem um desembarque, né, marcado. Chega aqui no início, como a gente trouxe a vocês, de junho. Hoje, pela parte da manhã, foi dada uma informação pelo jornalista Jorge Nicola que, assim, não tem nada a ver também com o Vasco. E foi a informação de que a mulher do Coutinho já está vendendo os móveis, e de fato está. Mas, assim, não tem nada a ver com o Vasco da Gama. A gente tem que saber separar também e não ficar iludindo a você que está aí do outro lado. A mulher do Felipe Coutinho está vendendo os móveis porque elas vão sair do Catar. Mas não necessariamente uma saída do Catar significa uma vinda ao Vasco da Gama. Hoje, Felipe Coutinho tem um contrato por empréstimo com o Aldo Rai. Felipe Coutinho não vai renovar com o clube do Catar. Tem contrato em definitivo com Aston Villa. Então ele vai ter que retornar para a Inglaterra de uma forma ou outra. Uma forma ou outra, Felipe Coutinho vai retornar na Inglaterra. Ele não vai ficar no Catar. Então ele tem que vender os móveis dele. Não tem nada a ver com uma chegada ao Vasco da Gama, só para esclarecer a vocês. Para a gente não ficar utilizando a manchete de vídeo para atrair torcedor, sendo que as manchetes, no fundo, não tem nada envolvendo qualquer tipo de negociação, mas que há alguma coisa há, isso é fato. Inclusive a gente vem comentando com vocês que realmente há um projeto no Vasco da Gama para trazer o atleta, envolvendo o patrocinador Master Betfair, envolvendo o Instituto Felipe Coutinho, envolvendo as lojas Vasco Story para a criação de uma marca própria do jogador. Então o Vasco hoje faz de tudo para ter o Felipe Coutinho repatriado no meio do ano. Inclusive, havia nessas últimas horas, principalmente diante de tantas notícias vindas, né, de forma negativa lá do grupo norte-americano, de que a 777 pudesse se meter negativamente nas negociações entre Vasco e Couto, mas não será assim, torcedor vascaíno. Informação é que a própria 777 Partners, que é hoje a sócia majoritária, tem 70% da SAF Cruz Maltina, não vai criar nenhum tipo de empecilho para que o jogador volte no mês de agosto. Inclusive hoje o grupo norte-americano enxerga Felipe Coutinho e a sua volta ao Vasco da Gama até como algo positivo. Hoje o único problema para uma volta de Coutinho ao Vasco é a questão do clube inglês. Ponto. Entre Vasco e Coutinho já está tudo alinhado. A 777 libera a chegada do jogador. O problema é de fato Vasco e Aston Villa chegarem a uma definição de como será o modelo de negócio. O empréstimo com opção de compra, o Vasco já pagando uma parte em agosto, um empréstimo sem opção de compra, os valores que serão colocados no contrato, tudo isso. De resto, meu amigo torcedor, já está tudo certo. Felipe Coutinho quer vestir a camisa do Vasco, o Vasco quer Felipe Coutinho, tem várias engrenagens, tem várias peças, né, sendo envolvidas nessa engrenagem, nesse projeto retorno, e tende a andar. E a 777 tende a não atrapalhar. Foi até um comentário que eu vi num vídeo no Fala Gigante. Ah, Lucas, como você fala mal da 777 e ao mesmo tempo você diz que o Coutinho vai voltar, com o Vasco pagando 1 milhão e poucos mil de reais por mês. Meu amigo torcedor, o Vasco, pelo menos é o contrato, a gente espera que o contrato esteja sendo cumprido. O Vasco da Gama, o dinheiro que faz, fica para ele. Por exemplo, o dinheiro da venda de Marlon Gomes, o dinheiro da venda de Gabriel Peck, isso pelo menos está em contrato, tá? Se não cumpre, está errado. Mas o dinheiro que está entrando, ele fica no Vasco. O Vasco tem um caixa. O Vasco, o seu dinheiro, não tem nada a ver com o que acontece com a 777. Na forma até de blindagem contratual e financeira.
Porque se fosse a mesma grana, seria completamente preocupante para os cofres do nosso Vasco da Gama. O Vasco tem o seu próprio dinheiro, que é arrecadado através de patrocinador master com a Betfair, que é arrecadado através das vendas como de Andrei, como de Marlon Gomes, como de Gabriel Peck, de Ignaldo, de Pedro Raul. E entra um dinheiro extra, que entrou no ano passado, 120 milhões, e vai entrar agora no mês de setembro mais 270 milhões. Então, assim, os 270 milhões vai ser uma baita injeção financeira nos cofres do Vasco. Então, assim, é para nós separarmos 777 e Vasco da Gama. São duas coisas que se falam completamente. Mas na questão financeira, o Vasco tem o seu cofre e a 777 tem o seu cofre. Essa é a situação. Só para esclarecer, porque, assim, eu tô vendo que vocês estão meio confusos nos comentários, mas é importante esclarecer. Vasco é o Vasco, cofre do Vasco é o cofre do Vasco, o dinheiro do Vasco é o dinheiro do Vasco e o dinheiro da 777 é o dinheiro da 777. A única relação que há financeira entre os clubes é que lá em setembro o dinheiro da 777 tem que passar para o Vasco da Gama. Contratualmente, o dinheiro do Vasco não pode passar para a 777. Show de bola? Empolgado? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente prometeu que ia falar sobre São Januário, mas como o vídeo já ficou muito longo, né? Espero que amanhã vocês estejam aqui às 7 horas da manhã para a gente falar sobre a situação do nosso Caldeirão. Show, Vascão? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta terça-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas. Alô?